Fala galera, beleza? Então, a gente decidiu testar uma receita que nós encontramos na internet, que é uma receita de cookie, mas não é qualquer cookie, não é qualquer cookie não, é um cookie que vai açúcar mascavo e ele é um cookie que tem uma consistência diferente desses cookies mais secos que a gente está acostumado a ver quando você vai por aí e até compra pronto, assim, sabe? Ele não é tão sequinho assim, ele é crocantinho por fora e por dentro ele é um pouquinho mais maçudo, um pouquinho mais úmido. É uma receita muito interessante, ó, a gente já fez alguns aqui. Estamos aqui com mais uma fornada para mandar para o forno e é isso que a gente vai testar hoje. Será que vale a pena? Não sei. O que vocês acham? Fica para esse vídeo para vocês descobrirem. Galera, para começar a nossa receita, a gente tem que pegar, no caso, um recipiente bem grande. Eu vou usar o próprio recipiente da batedeira, porque nós vamos usar a batedeira para essa receita, tá? E eu acho que é mais prático já fazer aqui direto, misturar as coisas aqui, porque a gente vai misturar um pouquinho aqui, depois vai mandar para a batedeira para bater um pouquinho, e depois vai trazer de volta para mexer um pouquinho com a colher de pau, os outros ingredientes, mas então eu acho mais fácil de trabalhar direto com a batedeira. Então a gente vai colocar 270 gramas de farinha de trigo aqui dentro. Aqui, 270 gramas de farinha de trigo. Olha, gente, aqui a gente tem duas opções. Você pode usar manteiga sem sal e colocar uma colherzinha pequena, no caso uma colher de chá de sal, ou você pode usar manteiga com sal e não colocar sal nenhum. Tá? No caso eu vou usar manteiga com sal, então eu não vou colocar sal nenhum, mas você tem essas duas opções. Agora a gente coloca meia colherzinha de chá de fermento, esse fermento comum mesmo que as pessoas usam para bolo, não é nenhum fermento especial. Aqui eu estou usando o Royal, mas pode ser qualquer um desses simplesinho mesmo, meia colherzinha de chá. Então coloca aqui junto com a farinha. Olha, gente, então agora a gente vai dar uma misturadinha, a gente vai misturar a farinha com o fermento. Você pode usar um fouet, aqui eu estou usando a colher, mas pode usar um fouet também. É só para ficar um pouquinho mais homogêneo aqui. Agora a gente vai colocar 100 gramas de açúcar refinado. Aqui, ó, 100 gramas de açúcar refinado. Gente, agora além do açúcar normal, que é o açúcar refinado que a gente usou, a gente também vai usar açúcar mascavo, tá, gente? Aí você pode se perguntar, mas por que dois tipos de açúcar? Gera um pouquinho de diferença no resultado final. Você pode colocar só açúcar refinado, que é esse açúcar branco que a gente costuma usar? Pode, não tem problema. A diferença é na consistência do biscoito, no caso do cookie. Se você colocar 100% açúcar refinado, o cookie vai ficar mais espalhado, mais fininho. Se você colocar meio a meio, na verdade não meio a meio, né, mas fazendo como a gente está fazendo aqui, 100 gramas de açúcar refinado e 200 gramas de açúcar mascavo, no caso o cookie ele vai ficar mais cheinho, mais altinho, um pouco mais maçudo, mas não que isso seja algo ruim, entendeu? Mas mais maçudo, mais gostoso, sabe? Então ele dá essa diferença, então é mais por isso, só para vocês saberem. E para vocês fazerem escolhas de vocês também, né? Porque pode ser que você queira só açúcar refinado, não tem problema. Pode ser que só tenha açúcar refinado também, né? Vamos misturar um pouquinho isso daqui, porque logo a gente vai colocar a manteiga. Olha, gente, é bastante manteiga, tá? São mais ou menos 230 gramas de manteiga. Esse potinho aqui, no caso, tô tomando a Doriana como exemplo, ele vem com 500 gramas, então você consegue medir mais ou menos
no caso meio pote, né? Eu até coloquei aqui no recipiente que eu uso para medir a gramagem, mas aqui dá para você medir certinho pelo pote, ou então você pode comprar aquelas manteigas em barra, que eu acho que é até bem mais fácil, né? Então a gente coloca a manteiga. Que meleca! Trabalhar com manteiga é sempre assim, né? Pronto, gente. Agora a gente vai levar isso daqui para a batedeira. Vamos bater um pouquinho e depois a gente vai tirar e misturar um pouquinho com a colher de pau, porque a gente ainda tem mais alguns ingredientes para colocar. Então bora para a batedeira. Gente, eu ia esquecendo de falar. Eu, no caso, tenho uma batedeira planetária, que ela acaba sendo muito mais completa e muito mais fácil de usar. Você pode fazer a tua gambiarra, e eu não sei como você prefere fazer em casa. Aqui, no caso da minha batedeira, eu tenho essa ferramenta que ela acaba sendo melhor do que as outras para poder bater certinho, tá? Então, a gente vai usar essa daqui. Você pode usar alguma outra ferramenta que você tenha na sua casa, aí você vê o que funciona melhor para você. Então, gente, agora a gente vai incorporar 2 ovos, no caso com ela ligada, tá? E para finalizar, a gente vai colocar também 2 colherinhas, no caso, colherzinha de chá de essência de baunilha. Prontinho, então agora a gente vai levar isso daqui de volta para a mesa, porque a gente vai colocar os outros ingredientes, no caso o chocolate, as castanhas e só. Galera, a nossa massa já saiu da batedeira, tá lindinha, tá bem gostosa, dá vontade de comer assim mesmo, não dá nem vontade de assar, mas a gente ainda precisa fazer o cookie, né? A gente tem, no caso, colocar a castanha, que eu escolhi para essa receita, eu escolhi nozes, tá? Não pode ser qualquer outra que você quiser, tá? A nozes, ela acaba sendo um pouquinho mais cara, você pode colocar amendoim, você pode colocar amêndoa, você pode colocar qualquer castanha que você quiser, isso aqui fica a teu critério. Eu escolhi nozes porque eu queria seguir a receita mais à risca. E vamos colocar também o chocolate, gotas de chocolate. Isso aqui também varia um pouco, tá, gente? Porque tem vários tipos, então tem uns que são chocolate ao leite, tem outros que são meio amargo, tem alguns outros tipos de sabor, tá? No caso, aqui eu tô usando gotinhas sabor chocolate com avelã. Mas você também pode escolher o que você quiser, o que tiver disponível também onde você mora. Então, como eu comentei, eu escolhi nozes e, no caso, eu deixei tostando no forno, tá, gente? Aí depende do teu forno, depende da potência que você for usar. Eu coloquei
no forno na potência máxima por alguns minutinhos, só para ficar tostadinha as nozes, tá? Eu vou colocar aqui no copo. Nem tenho tanta ideia de quanto que deu aqui, mas só para saber mais ou menos. Olha, aqui deu mais ou menos 250 gramas de nozes, tá? Bastante coisa. Aqui, no caso, eu dei uma picadinha nela também, então não é ela inteira, tá? Então ela tá em pedacinhos, até para ficar mais fácil na hora de torrar. E agora bora colocar aqui. Eu acho que eu vou colocar tudo. Agora, bora colocar o chocolate. Aqui eu estou usando 180 gramas de chocolate, tá? Então a gente vai colocar aqui também. E agora a parte mais divertida, que é misturar tudo. E tem que ter braço. E tem que ter também uma boa colher. Aqui no caso eu estou usando uma colher de pau. Às vezes é melhor até se você tiver uma de metal, usar uma de metal. Porque essa de madeira aqui, ela quebra. Você sabia, né? Que ela quebra? Você pode fazer essas massas assim muito pesadas assim na hora de... É uma massa pesada, hein? Então, gente, agora já indo pro processo do forno, a massa já está pronta, já fiz a mistura das gotinhas de chocolate e também das castanhas com a massa. Agora a gente vai precisar passar aqui para as assadeiras. A gente tem que untar, aí você unta também da maneira que você preferir. Tem gente que usa manteiga, tem gente que usa óleo, tem gente que usa aqueles produtos específicos. Aqui eu, no caso, eu vou usar óleo. E a gente tem que tomar muito cuidado aqui porque a gente precisa fazer uns formatinhos bem pequenos, como se fosse uma bolinha. Pensa assim numa colher de sorvete, sabe? Sabe que tem aquela quantidade bem específica? Então, tem que colocar aquela quantidade bem específica, que é no formato de uma bolinha e de maneira espaçada. Por quê? Porque ele vai espalhar no forno, tá? Deixa eu só... Gente, eu comeria essa massa assim. Ela tá tão boa, né? Olha, gente, então, essa bacia que a gente fez de massa dá para muito cookie, mas muito mesmo. Então a gente já tinha feito duas, que já foram pro forno. Tem mais uma aqui, ó. E ainda sobrou para mais outra fornada, então tem bastante fornada. E assim, gente, tá indo pro forno, a gente tá colocando entre 15 a 20 minutos a 180 graus. É bom vocês darem uma olhada no forno de vocês, tá? Porque eu sei que cada forno, por mais que o valor seja padronizado, mas eu entendo que cada forno funciona de uma maneira, então é bom que vocês fiquem de olho no cookie. Outra coisa que é bom que vocês prestem atenção. Quando tira do forno, o cookie ainda está um pouquinho mole, então é óbvio que você precisa deixar um pouquinho de tempo para ele endurecer, porque aí ele vai ficar com a consistência certinha. Outra coisa também, esse cookie aqui, ele tem... A ideia dele é que ele seja um pouquinho como na receita original em inglês, eles falam chewy, que na verdade é uma... Você precisa mastigar ele bastante, ele é um pouco macento, mas faz parte da receita. A ideia dele é esse mesmo, que ele seja um pouquinho mais macento. Ele não é muito
fininho, nem muito levinho, igual outros cookies são, outras receitas de cookies são. Então, acho que isso também é outra coisa para se levar em conta. E acho que a última coisa para se levar em conta para facilitar a vida de vocês é untar bem a assadeira, deixar ela bem untada, porque se vocês não untarem muito bem na hora de tirar é muito difícil. Pode acabar quebrando o cookie. E, de novo, gente, deixa ele bem espaçadinho, tá? Porque ele vai abrir, ele vai se expandir. E pode ser que grude tudo se você deixar tudo muito juntinho, muito um do lado do outro. Pode ser que eles acabem grudando. Então, ó, tenta deixar bem espaçadinho. Isso faz com que você acabe tendo que usar várias assadeiras mesmo, porque não tem jeito. Essa é a situação, tá? Vou até arrumar aqui, ó. Vem pra cá. Então esse daqui já vai pro forno e em breve já temos os resultados. Olha só, galera, que bonito que ficou. Ó. Então, a gente já experimentou um pouquinho, a gente já deu uma mexidinha neles, a gente já fez alguns testes dessa receita. E o que a gente pode dizer, assim, de maneira geral, é uma boa receita? Ficou muito gostoso, né, mãe? Ficou uma delícia, assim. Originalmente ele é para ficar bem macio no meio, para ficar, você precisa mastigar um pouquinho. Esse é o objetivo da receita, tá? Ó. E fica uma delícia. No caso a gente escolheu noz tostada, né, que a gente acabou tostando ali e misturando na massa, ficou muito bom, e misturado com açúcar mascavo ficou assim um sabor incrível, gente, sem brincadeira. Temos algumas considerações em relação a essa receita, mas eu acho que é muito mais uma adaptação do que necessariamente uma reclamação da receita original. Então, gente, essa massa ela gruda bastante na forma, tá? Isso é uma ressalva que a gente tem a fazer. A gente acabou untando bem a forma, a gente untou com óleo, mas eu acho que no caso dessa massa aqui seria melhor ou usar papel manteiga ou aquele outro que você tinha comentado, mas que eu esqueci. Aquela forma... A forma antiaderente, que ela é mais... ela é própria, né, para esse tipo de receita. A massa gruda bastante mesmo. Tanto assim que a gente teve algum problema com alguns que ficaram muito quebradiços, porque na hora de tirar é muito difícil. Então, acho que tem esse porém, porque na receita original a pessoa não comenta muito isso. Eu acho que era legal frisar isso, porque na hora que vocês forem fazer, vai ficar bem quebradiço, assim, aí vocês podem até achar que fizeram alguma coisa errada, mas não fizeram. Na verdade, é só na hora de tirar da forma que acaba quebrando mesmo se você forçar muito. Mais uma vez, eu achei uma delícia, pra mim tá super aprovado, a minha mãe também gostou bastante. A gente testou de duas maneiras. A gente colocou 15 minutos e 20 minutos. Então, obviamente, né, eu vou mostrar. Vou deixar esses daqui de lado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, esse daqui 20 minutos, esse daqui são 15 minutos. Obviamente, tá, gente, o de 20 minutos, que é esse daqui que ficou mais tostadinho, como o próprio nome já diz, vai ficar mais tostadinho, vai ficar mais queimadinho, vai do teu gosto. Ele perde um pouquinho da essência original da receita, que é justamente ficar mais macento, você tem que mastigar mais. Então ele foge um pouquinho, mas pode ser que vocês gostem mais assim. E tem ele na sua, digamos, no seu objetivo original, que é justamente mais clarinho, com um pouquinho mais altinho também, ó. E mais macento para você ter que mastigar bastante. Os dois ficaram muito gostosos, eu gosto dos dois, tá? Tanto mais torradinho quanto esse daqui feito normal. Outra ressalva que eu acho que eu já até comentei antes, mas eu acho que é legal comentar mais uma vez, o açúcar mascavo, ele é muito interessante
porque é ele que deixa altinho, tá, gente? Se você percebe assim, ele fica um pouquinho alto, o biscoito. Isso é o açúcar mascavo. Se vocês usarem só açúcar refinado, pode fazer isso também. Mas eu acho que perde muito do sabor, porque o sabor, em grande parte, tá justamente no açúcar mascavo. Para mim, o que sobressai aqui é o açúcar mascavo e, no caso, as nozes, as castanhas. Aí você perderia um pouco disso, e também tem outro problema, porque com açúcar refinado ele não ia ficar tão altinho e ele ia acabar espalhando mais, ele ia ficar um bolachão assim maior, porque o açúcar refinado faz isso. Eu achei essa receita maravilhosa, eu não mudaria. Eu acho que com açúcar mascavo, apesar de eu não gostar de açúcar mascavo, eu não uso em nada no meu dia a dia, mas eu acho que fica muito bom. Sem eu comentar alguma coisa? Sobre esse açúcar mascavo é aquele mais claro, e tem o outro que é mais escuro. Tá, boa observação. A gente usou o açúcar mascavo, vou até mostrar para vocês. É o açúcar mascavo claro. Eu não sei se vocês poderiam utilizar o outro normalmente, eu não sei se daria muita diferença, tá, gente? Teria que testar, a gente não testou isso. Você acha que daria muita diferença de sabor? Porque o outro tem um sabor muito forte, né? Aí vai de vocês, vai também do quanto vocês têm acesso, porque eu sei que é muito difícil vocês, de repente, encontrarem açúcar mascavo claro onde vocês moram, depende de onde vocês moram, depende do acesso que você tem a essas coisas. Vocês podem tentar substituir, mas aí já é um risco que vocês correm de não ficar igual e acabar ficando um pouquinho mais problemática a receita. Então é isso, gente. Eu acho que está aprovadíssimo. Eu amei. Já falei umas 10 vezes isso. Adorei essa receita. E espero que vocês façam em casa e espero que vocês também gostem, porque vale muito a pena. Uma cerveja? Vem pra cá. Não, parece um pouquinho aqui. Tá de brincadeira? Então, pega o... Eu já comi tanto. Eu já comi muito. Ficou muito bom, né? Nossa. Essa parte maciazinha no meio, ela é muito boa. É bom mesmo. Mas eu já comi bastante. Por hoje é só, gente. Nos vemos na próxima receita. Falou! Tá uma delícia.